Boa tarde a todas e todos. Vamos lá, então. Então, primeiro, antes de começar o tema propriamente do nosso encontro de hoje, queria novamente desculpas pela confusão, mas está bem complicado, né? Como eu falei na mensagem, nesse fim de ano, um monte de coisa se acumulou, né? Eventos que eram para ter já acontecido e ficou tudo, tá bem difícil. Então, aquela proposta lá foi a única alternativa que eu encontrei para a gente, enfim, mesmo assim a gente está menos aulas do que programado. Então, no sábado, tá bom começar 2 horas? Beleza. Pode Ô, ser mais... Vitor, pode ser mais cedo no sábado? Não, não pode ser mais cedo, pode ser mais Tá. tarde, porque de manhã, porque de manhã eu tô mediando uma mesa do mate. Tá bem difícil. Você tá se alimentando direito? Tá dando tempo pra você comer? Mais ou menos. Mas pode ser 3. Assim. E então 2 mesmo. E na terça, a minha ideia é começar 18 horas, porque o evento aqui da UFRJ, onde eu tô, tá programado para acabar às 17. Então, assim, 18 para dar uma margem. Pode ser? Alguém tem algo a dizer? Naquele espírito fale agora o cálice para sempre. Então, beleza. Então, 18 horas. Ficando gravado não tem muito estresse, a gente assiste depois, né? Mas assim, tentando botar os horários que o máximo de pessoas possam sincronamente, entendeu? Uhum. Mas enfim. Então 18 horas é só para dar uma margem, porque esses eventos sempre atrasa, né? Assim, então só para. Então 18 às 20, né? Nossos encontros sempre com duração de 2 horas, tá? Professor, beleza? Boa tarde. Boa tarde. Desculpa, mas é qual dia que eu entrei agora? Tá escrito lá no mural. Sábado. Tá bom. 14 às 16. Acho que não sei se eu botei os horários direitinho lá, mas eu vou botar. E terça que vem, aí não tem 3 às 5, vai ser 18 às 20. Beleza? Mas eu vou botar lá direitinho, que eu acho que eu só botei os dias, não botei os horários. Beleza? Assim que acabar hoje eu boto. Vitor, e a quinta-feira normal? Quinta-feira normal. Então eu tinha entendido outra coisa, porque pela programação eu havia entendido que essa semana não mais teria aula, essa semana agora. Não, essa semana seria a última semana. Entendeu? Então eu estou colocando aqui um resumo, vou colocar aqui, dia 9, então, que é na quinta-feira, vai ter aula normal, né? Isso. Dia 9. E dia 10 começa a prova. Quinta, quase 15 horas. Eu acho que é isso aqui, ó. Isso, exatamente. Isso mesmo. Mas eu vou botar isso lá no mural. Vou botar no nosso grupo também, só para batizar. E aí fica tudo esquematizado. Tá. Aí é dia 10 prova e depois a gente só se vê ano que vem, não é isso? Isso, dia 4 de janeiro. Tá. Mas nesse período vai ter as entrevistas. Nesse período vai ter o quê? Entre a nossa aula e a pós-prova vai ter as entrevistas, certo? Isso. Beleza. Que as entrevistas, inclusive, vai ter o formulário, não é? Pra gente agendar? Vai. Uhum. Tá. Beleza, exatamente. Com quem tiver feito a prova, né? Obviamente. Uhum. Beleza? A prova vai ser do dia 10 ao dia 13. A questão, você alterou o prazo de envio ou é até sexta-feira agora? Não alterei, mas eu altero. Pode ser até domingo. Tá. Só para eu poder dar uma olhada nas questões. Eu altero. Beleza? Ô, Vitor, a questão, a gente precisa enviar com o gabarito? Não precisa. Quem quiser pode.
Vocês podem, é só a questão mesmo, mas vocês podem botar não só o gabarito, mas qualquer comentário assim que vocês quiserem colocar, entendeu? Tipo assim, o que vocês esperam. Mas a princípio só é exigido a questão mesmo. Beleza? Beleza, obrigado. Tá. E, rapidinho, Vitor, só uma última aqui. Uhum. No caso, fica livre o tipo de arquivo, né? No caso, doc ou PDF. É menos imagem, tá? Tá. Porque a imagem fica horrível. Pode ser doc ou PDF. Vocês podem botar também outros tipos de mídia, entendeu? Tipo assim, um vídeo, ou um desenho, assim, quer dizer, um áudio, né? Assim, uma coisa. Mas a parte de texto escrita, eu quero só que evite JPG, GIF, essas coisas, porque fica, em geral, numa resolução muito ruim. Entendeu? Quando você... Então, quando for digitalizar, eu gosto do Khan Scanner, que é um aplicativo que ele digitaliza em PDF e fica uma resolução boa. Inclusive, fica melhor do que meu scanner de mesa. Então, seria só isso, para evitar JPG, imagem, né? No caso do texto escrito, mas vocês podem colocar outras coisas que não sejam texto escrito também, entendeu? Beleza? Léo, ouviu? Ele congelou, foi? Enfim. Acho que ele congelou. Mas ficou claro isso? Certo. Então podemos passar para esse tema aí? Pode? Tá. Então, olha só. Como a gente, continuando, né, o nosso último encontro, a gente está na construção do conjunto, na verdade, da estrutura dos números inteiros, e a gente está terminando o primeiro passo dessa construção, que é construir os números inteiros como conjunto, tá certo? Então é isso aí a construção. A gente usa a ideia de classe de equivalência e a gente constrói um número inteiro como um objeto, né? Assim, quer dizer, antes da gente munir de estrutura, de tal forma que ele é conceituado como uma classe de subtrações equivalentes. E para isso a gente usa a ideia de relação de equivalência, tá? Então, como eu estava falando no final do nosso último encontro, essa é a ideia conceitual com a qual o conceito de número inteiro nasce nessa construção, formalmente, né? Uma classe de subtrações equivalentes. Então, nesse sentido, sendo conceituado como uma classe de subtrações equivalentes, inicialmente o número inteiro é um subconjunto de n cartesiano n, beleza? Que a gente viu no nosso encontro passado. E aí, ao longo do restante dessa construção, a gente vai começar a identificar isso com aquilo que nos é familiar como número inteiro, beleza? Porque ele nasce com essa cara bizarra, né? Que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a pensar como número inteiro na educação básica, beleza? Tá? Mas como classe, né? Como uma classe é um conjunto, né? E essa classe está definida sobre n cartesiano n. Então, no momento, o objeto matemático que a gente chama de número inteiro é um subconjunto de n cartesiano n. Tá beleza, pessoal? Tá? Bem, então a gente vai percorrer essa construção, como eu já falei várias vezes. Nosso objetivo aí não é fazer todas as demonstrações, não é fazer todos os detalhes, é entender a construção panoramicamente. Entender o que é necessário, né? O que significa essa construção formal, né? Então, no sentido global, e também destacando alguns pontos que eu considero relevantes para essa articulação com a matemática da educação básica, tá? Que nos ajudam a pensar e a problematizar a matemática da educação básica. Tá beleza? Então, vamos lá. Então, nessa construção, a gente vai pensar, né? Isso aqui
assim, um pensamento informal, né, assim, mas é para nos orientar durante o restante da construção. A ideia informal, né, da construção é que nessa construção, cada par ordenado de números naturais representa uma subtração, tá? Então a gente vai pensar no par AB estando associado à subtração A menos B. Então, por isso que é importante que seja um par ordenado, né? Porque a primeira coordenada desse par a gente vai pensar como minuendo e a segunda coordenada como subtraindo, beleza? Tá? Que tá certo aí esses nomes, né? Que eu não sei. Beleza? Então, nesse sentido, a gente vai associar um par ordenado a uma subtração, e essa subtração também vai estar associada a uma classe de pares ordenados. Então, notem que aqui em cima, né, nesse diagrama que está aí do lado direito, eu coloquei esse símbolo de equivalência, né, que é o símbolo que a gente usou para definir a relação de equivalência, e embaixo a gente colocou o símbolo de igualdade. Tranquilo? Então, dizer que o par AB é equivalente ao par CD é a mesma coisa que dizer que a classe AB é igual à classe CD, que é aquele negócio que a gente discutiu também no encontro passado, beleza? Que até a Adriana falou várias coisas, beleza? Tá? Porque a classe é o conjunto de todos os pares que são equivalentes, né? Então, o AB é dito, nesse caso, um representante da classe. Então, quando a gente diz que AB é equivalente a CD, a gente está dizendo que ambos representam a mesma classe, né? Então, a classe AB e a classe CD são iguais. Tranquilo? Tá beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Certo? Só assim, um alerta. Aquele símbolo que eu escolhi ali para representar a relação de equivalência, ele não é padronizado não, tá? Eu escolhi um símbolo qualquer, não tem, beleza? Seria um símbolo qualquer, que é o símbolo que às vezes a gente usa para representar a aproximação, mas não tem nada a ver com a aproximação aí no caso, tá? Poderia ser outro símbolo qualquer, balãozinho, triângulo, eu escolhi esse aí. Tranquilo? Alguma dúvida nisso? Todo mundo está situado? Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Certo. Então vamos lá. Então, nesse sentido, bom, isso aí já falei, tá certo? Então, nesse sentido, recuperando aquele diagrama que a gente viu também na aula passada de forma genérica, né? A gente começa nessa construção de Z com uma noção de equivalência. Então, a gente está trabalhando com subtrações entre números naturais equivalentes. Beleza? Então, quando é que duas subtrações são equivalentes? A gente expressa isso por meio dessa relação de equivalência aqui, né, que é expressa como adição, porque a gente não pode falar de subtração. Essa relação de equivalência gera uma classe, que é o novo objeto que a gente vai chamar de número inteiro, tá? E aí a gente define Z como o conjunto quociente gerado por essa classe, né? E a gente inventa, como eu disse, esse novo tipo de objeto. Então, isso aí é a questão da equivalência da igualdade, que eu falei agora há pouco. Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo está situado? Certo? Então, daqui a pouco, a gente vai começar a construção de Q dos racionais, e a construção de Q segue uma ideia também de equivalência, uma ideia bem parecida, certo? Então, da mesma forma que a gente está usando aqui na construção de Z uma ideia de subtrações equivalentes, quando, né, a gente está passando de N para Z. Então, a gente está acrescentando subtrações. Quando a gente for passar de Z para Q, que eu falei, também é uma ideia de equivalência,
em vez de subtrações equivalentes, a gente vai usar o quê? O que vocês acham? Fala aí. Acho que multiplicações ou não? Multiplicações para expressar, mas o que vai ser equivalente não são as multiplicações. Fala aí, mais alguém? Frações. Exatamente, frações equivalentes. Né? E aí a gente vai expressar a equivalência de frações por meio de uma multiplicação. Da mesma forma que aqui a gente expressou a equivalência de subtrações por meio de uma adição. E essa subtração vai ser exatamente... Essa multiplicação vai ser exatamente o famoso produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Beleza? Que expressa uma equivalência de frações. Certo? E aí, como eu disse, essas construções serão bem análogas, só que tem uma diferença crucial, que eu já vou lançar aqui, mas que a gente vai voltar a ela depois. No caso dos números racionais, essa ideia de equivalência se preserva para a abordagem na educação básica, porque a gente fala de frações equivalentes. Então, a ideia de frações equivalentes que a gente fala na educação básica é exatamente a mesma ideia que a gente usa na construção formal, tá certo? No caso dos números inteiros, não. A construção formal se baseia numa ideia de subtrações equivalentes, beleza? Mas essa ideia de subtrações equivalentes não aparece explicitamente na abordagem de números inteiros na educação básica. Fez sentido isso que eu falei? Depois a gente vai voltar a falar sobre isso, porque por que isso acontece? Né? Que no caso dos números inteiros isso não é usado, e no caso dos números racionais isso é usado. A gente vai ver que tem uma razão matemática para isso. E a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Posso continuar? Então agora a gente vai passar para o passo 2 e o passo 3, tá? Beleza? O passo que eu estou colocando juntos aí, que assim, que eu só, na verdade, poderia ter colocado junto desde o começo. Eu só destaquei como o passo 2 e o passo 3, porque aquilo que eu estou chamando de passo 2 é a definição das operações. O que eu estou chamando de passo 3 é a demonstração das propriedades das operações. Esse passo 3, em outras palavras, equivale a dizer que Z mais vezes é um domínio de integridade. Tá? Tranquilo, pessoal? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, como definir adição e subtração em Z? Como eu falei agora há pouco, o que vai nos ajudar a pensar sobre isso é nós lembrarmos o tempo todo que esse par ordenado de números naturais que aparece aí dentro da classe de equivalência, ele está associado a uma subtração. Então, o par ordenado AB está associado à subtração A menos B, tá certo? Beleza? E agora a gente quer definir soma entre dois números inteiros, tá? Então, essa classe AB barra é um número inteiro. A classe CD barra é outro número inteiro. E eu quero definir, eu quero pensar, na verdade o que eu estou fazendo aqui é problematizando a definição. É dizendo por que a definição é expressa da forma que ela vai aparecer em seguida, tá? Beleza, pessoal? Certo? Outra observação é que vocês devem ter percebido aí que eu estou usando um símbolo diferente para adição, tá? Eu estou usando esse símbolo de mais com uma bolinha em volta, certo? Mas esse símbolo também é arbitrário, beleza? Poderia ser... Eu só quis, quer dizer, eu só quis não. Só é importante, durante a construção, distinguir
a soma de números inteiros, que a gente vai definir em seguida, da soma de números naturais, que já está definida. Beleza? Certo? Por quê? Porque durante a construção, elas são operações diferentes, tá? E prestar atenção a essa diferença, indicar essa diferença, é importante para a construção. Tranquilo? Porque, veja bem, o lugar onde nós estamos. O lugar onde nós estamos assumindo que os números naturais já estão totalmente construídos, tá certo? Beleza, pessoal? O que significa isso? Que as operações entre naturais já estão definidas e todas as suas propriedades já estão demonstradas. A adição entre números inteiros, nós ainda vamos definir e ainda vamos demonstrar as propriedades, tá certo? Beleza? Então, por isso que é importante distinguir essas operações, porque de uma nós sabemos tudo e da outra nós estamos construindo. Tá? No final da construção, nós vamos unificar essas operações. Né? O que quer dizer isso? Nós vamos estabelecer que a adição de inteiros é uma extensão da adição de naturais. Mas isso formalmente é só a última coisa da construção. Por enquanto, até lá, a gente vai ter que usar símbolos diferentes. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Daisy. Rapidinho, só em relação a essa questão do símbolo, você disse que esse símbolo mais com a bolinha em volta é arbitrário. Você escolheu para não coincidir com a adição dos naturais que já está definida. Arbitrário que eu quero dizer que não é padronizado, não existe uma... Entendi. Entendeu? Mas tem uma preferência quando se trabalha essa parte de álgebra, de usar esse símbolo para falar quando está falando das operações no anel. Tem essa preferência ou não? Acho que tem, mas assim... Mas o meu motivo em escolher esse símbolo é porque isso é a adição. Sim. Então, eu escolhi esse símbolo, um símbolo que seja parecido com o símbolo de adição, mas que seja diferente do símbolo que a gente já está usando para adição de N. Sim. Entendeu? Eu poderia ter colocado um triângulo, mas aí eu acho que, assim, psicologicamente nos ajuda a lembrar que isso é uma adição. Mas ao mesmo tempo eu preciso diferenciar da adição de N. Sim. Beleza, pessoal? Ficou claro? Por isso a minha escolha. Tá? Então vamos lá. Então, como eu falei agora há pouco, eu vou lembrar, para escrever essa definição, eu vou lembrar que, na verdade, o papel dessa classe AB barra é representar a subtração A menos B. Da mesma forma, a classe CD barra. E o que eu quero fazer? Então, esse A menos B, no final das contas, o resultado dessa subtração A menos B será um número inteiro. Beleza? Só que eu estou representando isso com uma classe. Tá? Então, A menos B é um número inteiro e C menos D é um número inteiro também. Tranquilo? O que está na parte de cima é a formalização. O que está na parte de baixo é informal ainda, tá? Por isso que eu estou falando, é o que eu me oriento para pensar, mas é um pensamento informal, beleza? Porque eu não sei o que é a subtração ainda, tá certo? Tranquilo, mas é só para eu me lembrar, assim, para eu ter como referência, que A menos B barra, na verdade, o papel dele é representar uma subtração. Tá legal? Então, como que isso me ajuda nesse caso? Eu vou me lembrar que o meu objetivo ao escrever essa definição é fazer isso aí. Tá legal? Certo? É somar A menos B com C menos D. E esse resultado, repara, que as parcelas que eu estou somando, tranquilo? Tá? A menos B e C menos D, elas estão expressas na forma minuendo, subtraindo.
Então, o que eu fiz aí? Eu efetuei essa soma, né, e expressei o resultado também nessa forma minuendo, subtraindo, porque aí o que vai acontecer? Isso vai se representar como classe de equivalência dessa forma, tá? Então, esse ACBD representa o minuendo e o subtraindo do resultado da soma A menos B mais C mais D. Fez sentido isso? Alguma dúvida? Eu acho que no caso da multiplicação, como a multiplicação é menos imediata, ela vai ajudar a entender melhor, tá? Então, da mesma forma, eu quero multiplicar, ou seja, eu quero definir a multiplicação AB vezes CD. Da mesma forma, eu estou usando esse símbolo, que é um símbolo de multiplicação, que tem que ser diferente da multiplicação dos naturais. Beleza? Aí eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui. Ó. Eu vou lembrar que esse AB e CD representam isso aí. E eu vou multiplicar isso aí. Só que eu vou multiplicar essas duas subtrações e eu vou querer expressar o resultado separando o minuendo de subtraindo. Tá beleza? Certo? Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim. Concordam? Tranquilo? Aí, isso aí eu vou associar a essa classe. Tá certo? Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido isso? Posso continuar? Depois, quando chegar na condição de Q, a gente vai bem mais rápido, tá? Porque eu vou passar bem batido, porque é tudo muito parecido. Bem, e aí, isso nos leva a essa definição aqui, certo? A adição e a multiplicação em Z são as operações de Z cartesiano em Z, ou seja, operações binárias internas, que pegam dois números inteiros e associam um número inteiro, definidas dessa forma aí, tá? Então, repara, por que apareceu aí? Isso aí é por isso por que eu falei agora há pouco que eu estou problematizando as definições, porque eu estou invertendo a ordem, né? Eu estou dizendo, antes de anunciar a definição, eu estou dizendo onde a gente quer chegar com aquela definição, ou seja, por que a definição é expressa dessa forma. Tá legal? Beleza, pessoal? É isso que eu chamo de problematizar a definição, né? É evidenciar o fato de que uma definição em matemática tem uma intencionalidade, né? Certo? Ou seja, quando a gente redige a definição, a gente já sabe onde a gente quer chegar. E, normalmente, numa abordagem não problematizada, as definições são apresentadas como se elas fossem incidentais, assim, como se alguém, assim, aquilo nasceu já pronto, assim. Beleza? Então, o que estava no slide anterior é justamente desvelando essa intencionalidade. O que está nesse slide é o enunciado formal da definição. Alguma dúvida? Tá na boa isso, pessoal? Todo mundo precisa de reações, todo mundo está muito calado. Tá fazendo sentido, Vitor. Tá calado porque a gente ainda tá amadurecendo as ideias, mas elas fazem muito sentido. Beleza, Deise. Eu acho legal que, assim, depois que a gente vê dessa forma, faria muito mais sentido a gente trabalhar nesse formato para falar dos números, no ensino fundamental, no médio também, para ficar bem mais natural a parte algébrica dos números complexos.
porque nada mais é do que esse formato que a gente apresenta para eles. Mas como eles não dominam e os professores também não vêm trabalhando dessa forma, né, bem esclarecida as definições da adição e da multiplicação, então chega lá com os polinômios e com os complexos, isso não é tão natural, né? Isso, então, sobre esse assunto da educação básica, eu quero voltar a falar daqui a pouco. Sim. Mas sim, vamos voltar a falar sobre isso, com certeza. Que aí eu quero, depois que a gente ver os racionais, acho que a gente vai poder falar, discutir bem essa questão aí que a Deise trouxe. Joia. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Certo? Então, olha só, reparem, só reforçando aquilo que eu falei, por que a gente precisa de dois símbolos diferentes? Repara que nessa definição, a gente está usando ao mesmo tempo as duas adições, por isso que a gente precisa diferenciar. O que está com a bolinha em volta é a adição e a multiplicação de números inteiros, que está sendo definido agora. O que está sem a bolinha em volta, é a adição e a multiplicação de números naturais, que, como eu disse, nesse ponto, a gente já conhece e já sabe todas as propriedades. Tá beleza? Tá certo? Tá? Na verdade, a multiplicação não tá eu nem botei explicitamente, mas teria o pontinho ali, né? Tá? Certo? Beleza, Felipe. Então, última observação aí. Não sei se alguém está se perguntando por que esse slide está tão estranho que está aparecendo um negócio embaixo ali. Mas tem um motivo para isso. É porque antes de eu ter direito, eu mostrei a definição primeiro, mas antes de eu ter direito de enunciar essa definição, eu preciso demonstrar um teorema antes. Tá? Que teorema é esse? É um teorema que vai garantir que, com esse enunciado, a adição e a multiplicação ficam bem definidas. Tá? O que quer dizer bem definidas? Quer dizer que o resultado para a adição e para a multiplicação, que são dados por essa definição, independem dos representantes da classe. Tá? O que quer dizer independem dos representantes da classe? Vamos colocar aqui, por exemplo, o par, vou colocar... E aí, Rafa, fica à vontade aí para conduzir seu grupo. Não sei se você vai... Estou botando aí, ó. E Vitória, você morreu ou você está viva ainda? Aleatoriamente, 2 exemplos, tranquilo? Ó, o par 2, 3 e 5, 6, o par não, os pares 2, 3 e 5, 6 são representantes da mesma classe, concorda? Tranquilo que é a classe que no final da história será batizada de -1, mas por enquanto é uma classe, beleza? Da mesma forma, os pares 3, 1 e 7, 5 são representantes da mesma classe, que é a classe que será batizada de 2. Alguma dúvida nisso? Certo? Então, o que quer dizer estar bem definida? Quer dizer que essa fórmula que eu coloquei, essas duas fórmulas que eu coloquei aí, elas não vão produzir resultados diferentes com a escolha de representantes diferentes. Porque poderia acontecer, por exemplo, eu somar 2, 3 com 3, 1, dá um resultado. Eu somar 5, 6 com 7, 5, eu quero que dê o mesmo resultado. Beleza? Certo? Então, mostrar que o resultado independe da escolha do representante. Beleza? Ficou claro por que eu preciso disso? Então, eu preciso, deixa eu só... Antes da demonstração, demonstrar, enunciar e demonstrar esse teorema aí, que eu não vou demonstrar, que a demonstração dele é tipo tranquila e chata, tá? É um monte de conta, assim, certo?
Beleza, pessoal? Mas eu quero só que vocês entendam por que é necessário demonstrar esse teorema antes de enunciar essa definição, tá? Então, é exatamente o que eu estou escrevendo aí, ó. Isso que eu estou chamando de A1, B1, A2, C2 são representantes da mesma classe. C1, D1, C2, D2 também são representantes da mesma classe, que é, por exemplo, o que eu coloquei nesse exemplo aí no chat. Então, o que esse teorema diz é que se eu somar e se eu multiplicar também A1, C1 com B1, D1, vai dar o mesmo resultado, respectivamente, se eu somar ou se eu multiplicar A2, B2, já me embolei os índices todos, mas enfim, é isso mesmo, com C2, D2. Tá? Beleza? Ficou claro? Tá? Pensando em fração, né? É como esse teorema garante, se fosse números racionais, tranquilo? Esse teorema é o teorema que garante que se eu somar, por exemplo, 1/2 mais 1/3, certo? Né? Fazendo a conta usando essas frações, vai dar o mesmo resultado se eu somar 2/4 com 2/6. Tranquilo? Ou seja, eu quero que o resultado independa do representante, porque o resultado só vai depender da classe. A classe que é o número. Beleza, pessoal? Tá certo? Alguma dúvida? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, agora, isso que a gente acabou de fazer seria o passo 2, tá? Porque agora a multiplicação e a adição estão definidas. Tá certo? Tranquilo? Beleza? Agora é o passo 3. O passo 3, como a gente falou no começo, é demonstrar as propriedades, tá? Esse passo 3, ele pode ser resumido em um único teorema, tá? Que seria Z mais vezes é um domínio de integridade. O que esse teorema encapsula? Esse teorema encapsula 9 propriedades, tá? Beleza? Lembrando a ideia de domínio de integridade. Um domínio de integridade é um anel com unidade, comutativo e sem divisores de zero. Tá legal? Isso são 9 propriedades, porque anel são 6 propriedades, mais as outras 3. Tá? Então, demonstrar esse teorema é demonstrar que essas duas operações que nós acabamos de definir satisfazem essas 9 propriedades. Tá beleza, pessoal? Tá? Então, olha só, eu vou botar um pequeno fragmento, porque eu não vou fazer a demonstração completa desse teorema, porque a demonstração é longa, técnica, chata e não acrescenta muita coisa, porque é tudo muito igual, assim, é tudo muito parecido, tá? Então eu coloquei, né, porque eu não vou demonstrar essas 9, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como é a estrutura. Então, por exemplo, coloquei aqui a comutatividade da adição. Qual é a ideia? Olha só, a comutatividade da adição, eu quero mostrar que AB mais CD é igual a CD mais AB. Então, como é que eu fiz isso? Eu coloquei aqui, né? Eu comecei com AB mais CD. Aí, nessa primeira igualdade, o que eu usei? Eu usei a definição de adição, concorda? Tá? Por definição, a adição, né, ela é definida... Peraí, só um segundo. A adição, ela é definida dessa forma aí, tá? Tranquilo? Agora, dentro desse parênteses, eu posso usar a comutatividade, porque essa comutatividade que eu estou usando aqui é a comutatividade de N, tá? O que eu comutei aí? Eu comutei
A mais B e comutei B mais D. Então, por isso, novamente, que é importante distinguir esses símbolos de adição. Porque, como eu falei, a adição de Z, a adição em Z, para mim, por enquanto, é uma operação diferente da adição em N, porque o número natural e o número inteiro são dois objetos completamente diferentes também, tá? Só no final que eu vou unificar. E não só elas são diferentes, como elas têm propriedades, que assim, a comutatividade de Z é o que eu quero demonstrar agora. A comutatividade de N eu já sei que vale. Então, a comutatividade de N eu tenho direito de usar. A comutatividade de Z eu estou demonstrando. E a mesma coisa valerá para todas as propriedades. Beleza? Tá? Por isso que eu não acho que não acrescenta nada demonstrar esse teorema completo, né? Assim, que vai ficar repetindo a mesma coisa, mas a ideia é entender como eu demonstro esse teorema. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Posso continuar? Certo? Beleza. Então, mais algumas observações ainda sobre esse teorema. Que é, quem é o neutro aditivo em Z? Como é que eu represento esse neutro aditivo? O neutro aditivo é o zero, né? Como é que eu represento o zero como... Porque quando representar como classe é representar como resultado de uma subtração. Então, como é que é a representação como zero como resultado de uma subtração? A, por exemplo. Isso, justamente, tá? Certo? Então, qualquer que seja o A, esse cara que apareceu aí é o zero de Z, é o neutro aditivo de Z. Tá, beleza? Eu não estou demonstrando que ele é o neutro aditivo, não, né? Para demonstrar, eu só estou assim, jogando. Para demonstrar, eu teria que mostrar que isso aí, somado com qualquer outro CD, dá o próprio CD. Tá? Mas eu só estou dando as ideias aqui. Da mesma forma, de forma análoga, quem é o inverso aditivo de um elemento AB? Fala aí. BA. Exatamente. Todo mundo entendeu o que o João falou? BA. Porque o elemento AB está associado com o resultado da subtração A menos B. Quem é o inverso aditivo disso? B menos A. Que eu vou somar e dar um neutro. Tá? Então, pronto, eu estou representando assim. Esse símbolo de menos aí, para mim, é o menos abstrato, tá? É o menos como notação para o inverso aditivo. Tranquilo, pessoal? Tudo está fazendo total sentido? Ou só parcial sentido? Posso ir em frente? Pode? Pode sim. Está quase acabando. Certo? Então acabou o passo 2, tá? Né? Quem quiser olhar todas as demonstrações, tem um livro do Jamil Ferreira, que é um livro da SBM, que está nas referências lá na bibliografia, que é um livro que chama A Construção dos Números, se eu não me engano, tá? Que ele tem tudo isso aí detalhado, beleza? Que aqui o nosso objetivo não é esse, tá? Ô, Vitor, já que você está falando de livro, era a dúvida justamente sobre isso. A referência do seu livro que tem ali embaixo, ele está seguindo mais ou menos assim a ideia dos slides também ou não? Peraí. Isso aqui tem no meu livro, tá? Ah, sim. Tudo isso aí tem. Não está na mesma ordem que eu estou seguindo aqui. Ah, então, perfeito. Mas isso tem nesse livro aí de números inteiros, sim. Ok, obrigado. No livro também não tem essas demonstrações, tá? Porque o objetivo do livro é o mesmo objetivo nosso aqui, é discutir isso de forma articulada com o ensino. As demonstrações completas vai encontrar no livro do Jamil Ferreira. Acho até que eu tenho ele aqui, peraí. Sim, é esse aqui mesmo, ó. A construção dos números. Mas ele tá lá. É um livro da SBM, ele tem lá, né? Beleza, João? Não, beleza, é porque eu perguntei porque eu realmente não lembro na época da minha graduação de ter discutido esse tipo de coisa e eu particularmente estou achando muito interessante. Não, então eu acho que nem você nem ninguém. Em geral, isso não é discutido na graduação. Entendeu? Entendi. Obrigado.
Beleza, pessoal? Mais alguém? Que faz um dos personagens, ele não é surdo. Na verdade, é uma Tranquilo? sociedade que é surda a esses movimentos. Então, a gente terminou a parte 3, que é a demonstração das operações, das propriedades das operações. Agora a gente vai passar para a relação de ordem, tá certo? Posso, né? Então, a relação de ordem, né, a gente vai demonstrar, quer dizer, são 2 passos que eu estou no passo 4, passo 5, só para destacar. A gente vai definir a relação de ordem e mostrar as propriedades, mesma coisa, tá? Então, como definir a relação de ordem em Z? A mesma coisa, a gente vai pensar que o que a gente quer definir a gente quer escrever uma definição que expresse quando um número inteiro AB barra é menor ou igual que o número inteiro CD barra. Então, a mesma coisa, eu estou usando esse símbolo aí, que é um símbolo provisório para distinguir o menor ou igual de Z do menor ou igual de N, porque um a gente está definindo e o outro já está construído. Então, a mesma ideia. E para isso, a gente vai usar a mesma coisa, né? A gente vai lembrar que esses caras aí estão associados a essas subtrações. Então, eu vou pensar, como é que eu comparo 2 subtrações? Eu comparo assim, né? Eu quero expressar essa comparação. Eita, eu esqueci de completar aqui. Depois vai estar associado com a... não, é só isso mesmo, foi mal. Né? A definição é só isso mesmo. Né? Eu vou dizer que a classe AB barra é menor ou igual que a classe CD barra, C e somente C, A mais D é menor ou igual que C mais D. Então, mesma coisa. Repara que do lado direito dessa equivalência, eu estou usando o menor ou igual de N, porque esse A, B, C, D são números naturais. E do lado esquerdo dessa equivalência, eu estou usando esse menor ou igual provisório, né, esse símbolo provisório para o menor ou igual de D. Beleza, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, que piscou tudo aqui para mim. Tranquilo? Então, a mesma coisa. E aí também eu preciso, antes desse teorema, que é o mesmo papel do outro, para mostrar que essa definição independe da escolha dos representantes da classe. Portanto, segundo essa definição, a relação de ordem está bem definida. Beleza? Posso seguir? Vitor, Fala. quando a gente fala sobre essa definição de relação de ordem, a gente escolheu fazer essa ordem desse jeito. Como assim você diz? Menor ou igual, tá dando aquele eco de novo. Menor ou igual em vez de maior ou igual, é isso? Não, porque assim, eu posso fazer de várias formas essa relação ou essa é a única? Nessa construção, essa é a única dentro dessa construção. Eu poderia fazer outra construção, entendeu? Entendi. Não sei se é essa a sua pergunta. É porque essa é a definição que vamos dizer assim, que é possível dentro dessa construção. Entendeu? Entendi. É porque assim, a gente pode construir de outras maneiras. Isso. Tá bom. Aí, a gente pode construir de uma maneira, e é importante observar uma coisa que é o seguinte: por que eu escolhi essa maneira? Eu escolhi porque, por exemplo, uma outra maneira de construir Z é axiomaticamente. É jogando lá uma lista de axiomas e pronto, né? Quando eu aprendi na graduação foi assim. É um livro que tem do Poulsino Miles, da USP, que ele faz essa construção axiomaticamente. Por que eu escolhi essa? Porque eu acho que essa construção, ela evidencia
várias reflexões que eu considero relevantes para a articulação com a matemática da educação básica, tá? Beleza? Que elas vão começar a aparecer mais daqui a pouco. Mas é importante falar isso também, entendeu? Ô, Vitor, a própria ideia de só existirem as operações de adição e multiplicação está ficando muito clara, pelo menos a de soma está ficando muito clara, né? Porque a gente usou a soma de termos em N para definir Z, então aparentemente só temos soma. Isso. Então, eu estou te perguntando, eu também estudei com esse livro, Vitor, é aquele que tem uma barrinha azul, né? Acho que é. Ele então, é branquinho, assim. E agora... aí, assim, eu tinha visto de forma axiomática mesmo. Isso, exatamente, que é uma porrada de axiomas, assim, que a galera... Então, mas quando você joga um monte essa coleção, você passa, isso aí fica oculto, entendeu? Porque o negócio já nasce pronto, sabe o que eu estou falando? Porque essas propriedades todas, elas estão dadas nos axiomas. Então, toda essa discussão fica escondida debaixo dos axiomas, entendeu? Eu estudei isso por esse livro, agora parece que mudou no currículo atual, mas eu estudei por esse livro aí na UFRJ em 1988, Diego Estudanquiano. 2004. Pois é. Isso aí tá em álgebra 1, né? Álgebra 1, mas parece que agora eles mudaram o currículo lá, o grupo de álgebra aqui. Primeiro período já é essa porrada axiomática aí. Exatamente. E é uma porrada mesmo, né? Porque é uma porrada no sentido de ser uma grande quantidade, porque tem vários axiomas. Exatamente. E é uma porrada que a pessoa leva no primeiro período mesmo, né? Assim, né? Então, beleza? E eu acho, como eu estava falando agora, eu acho que essa construção, que é uma construção mesmo, né? A gente está construindo, ela provoca discussões que são relevantes para a educação básica, entendeu? Beleza? Então vamos lá. Beleza, obrigado. De nada. Então, olha só, para concluir, eu também só enunciei esse teorema, né? Não vou fazer a demonstração, mas para concluir aquele passo 5, que é mostrar as propriedades da relação de ordem, isso corresponde a demonstrar esse teorema, tá? A demonstração desse teorema também são 6 propriedades, que é aquelas que a gente viu na aula passada, beleza? Que é o quê? Aquelas 3 primeiras propriedades, que são as propriedades básicas de relação de ordem, que são reflexiva, antissimétrica e transitiva. Depois a outra, que é tricotomia, e as 2 monotonicidades. Né? Provar que essa relação de ordem definida dessa forma é monótona, satisfaz aquelas propriedades todas. Tranquilo que eu não botei o enunciado, né? Como eu falei, a ideia é a gente entender a construção globalmente, não entender o passo a passo. Quer dizer, passo a passo sim, não entender os detalhezinhos. Certo? Beleza? Alguma dúvida nisso? Então, agora vem a parte mais legal, tá? Porque agora a gente vai fazer a inclusão de N em Z, tá? Então, essa inclusão... Por que a gente tem que fazer essa inclusão? Eu estou usando esse símbolo aí, que também não é um símbolo padronizado, essa setinha com a ponta torta, né, para representar essa inclusão. Por que a gente tem que fazer essa inclusão? Porque, como eu falei no começo do nosso encontro de hoje, nessa construção, um número inteiro nasce como um objeto bizarro. O que eu quero dizer com bizarro? Ele nasce como uma classe equivalência de subtrações equivalentes, portanto, um subconjunto de N cartesiano N, que é algo que eu estou dizendo que é bizarro, porque é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a pensar sobre como número inteiro, né? Que é basicamente um número natural com um sinal de menos na frente ou não. Tá? Então, como é que essas duas coisas se juntam? É isso que a gente vai. Então, agora, né, que a estrutura domínio de integridade Z já está construída, ela vai começar a ganhar aquela cara. Tá?
o primeiro passo de ganhar essa cara é fazer essa inclusão, porque um número natural está aqui e um número inteiro está aqui. Eles são dois objetos completamente diferentes. Um não é subconjunto do outro, né? Porque N não está contido em Z nessa construção. Z está lá em outro lugar, ele mora em outro lugar, ele mora dentro de N cartesiano N. Beleza? Aliás, das partes de N cartesiano não, das partes de N cartesiano N. Então é uma coisa que são aquelas retinhas que o João falou na aula passada, que eu achei bem legal. Tá? Tranquilo? Então agora a gente vai fazer essa inclusão. O que significa formalmente fazer essa inclusão? Isso significa mostrar que essa coisa, eu tenho N aqui e Z aqui, mas eu vou mostrar que dentro de Z existe aquilo que nós chamamos de uma cópia isomorfa de N. Beleza? Então a gente está usando pela primeira vez nessa disciplina o termo isomorfismo. Vocês lembram de já ter visto esse termo, ter ouvido esse termo na graduação? Devem lembrar. Hã? Lembro. É um homomorfismo com injeção, né? Com bijeção. Beleza. Isso. Então, mas o que significa um isomorfismo? Como eu falei agora para o Vitor, um isomorfismo é uma bijeção, tá? Só que mais do que uma bijeção, um isomorfismo, porque uma bijeção, né, é uma coisa que relaciona dois conjuntos como conjuntos. Então, quando a gente diz que tem uma bijeção entre dois conjuntos, a gente quer dizer que para cada elemento de um tem um elemento do outro associado e vice-versa, portanto, eles têm a mesma cardinalidade. Então, a ideia de bijeção quando a gente estabelece uma bijeção entre dois conjuntos, a gente está dizendo que eles são equivalentes cardinalmente, que eles são equivalentes como conjuntos. Um isomorfismo, né, ele tem o objetivo de dizer que eles são equivalentes como estruturas, certo? Então, não só tem uma bijeção entre eles, como essa bijeção preserva a estrutura. Tá, beleza? Certo? Então, se isso acontece, a gente diz que esses dois conjuntos, aliás, essas duas estruturas serão isomorfas. Né? A palavra isomorfa quer dizer que tem o mesmo formato, né? Digamos assim. Então, elas se comportam da mesma maneira. Então, esse N barra, que eu estou chamando de N barra aí, ele seria uma cópia isomorfa de N dentro de Z. Tá beleza? Certo? O que significa isso? Que eu vou associar o número, o 5, número natural, certo? Beleza? Com o número inteiro aí. Tranquilo? Aí no chat eu escrevi essa barrinha em cima, porque tem que ter uma barra em cima, tá? Beleza? Então eu quero dizer com 50 barra. Tranquilo? Então o que é o 50 barra? É o número inteiro, né, que na verdade representa a subtração 5 menos 0. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, por enquanto, eles são objetos matemáticos diferentes. O número natural 5 e o número inteiro 50 barra. Certo? Beleza? Tá? Eu quero associá-los. Tá? E eu quero associá-los mostrando
que as estruturas desse conjunto são preservadas, tá? Beleza? O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto faz eu somar 5 mais 3, beleza? Como eu somar 5 0 barra mais 3 0 barra. Beleza? Em outras palavras, eu vou construir uma bijeção, que é essa aí, né? É uma função de n em n barra, né? Esse n barra é definido daquela forma que está ali em cima, ele é o conjunto dos n0 barra. Então, essa bijeção vai associar o número inteiro n, desculpe, o número natural n ao número inteiro n0 barra. Tá? Eu vou chamar de φ, por exemplo. E como eu disse, mais do que uma bijeção, eu quero mostrar que ela preserva a soma, beleza? Então, eu peguei do lado direito, né, que eu estou dentro dessa cópia n barra, eu vou somar m0 mais n0. Tranquilo? Certo? Isso vai dar o mesmo resultado de que eu somar m mais n e depois transportar isso para z. Beleza? Então, do lado direito, eu estou somando em z. Quando eu somo em z, isso vai dar m mais n, vírgula 0, barra. Que é o mesmo resultado que eu obteria, aliás, que eu obtenho quando eu somo m mais n e levo isso para z. Ficou claro? Então, essa é a ideia de isomorfismo, que eu vou enunciar em seguida. E eu vou fazer a mesma coisa para o produto. Olha só, então do lado direito, eu multipliquei dois números inteiros, m0 barra e n0 barra. Para fazer essa multiplicação, eu usei a definição que eu tenho de multiplicação, que é essa aí. Esse resultado que eu obtive é mn,0 barra, que é o mesmo resultado que eu obtenho quando eu multiplico os números naturais m mais n e levo isso para z. E, finalmente, a mesma coisa com a ordem. Certo? Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses dois conjuntos, duas estruturas, de um lado eu tenho n, do outro lado eu tenho isso que eu chamei de n barra, elas são isomorfas porque, além de haver uma bijeção entre elas, né, existe uma bijeção que preserva a estrutura. Ou seja, a estrutura de um lado funciona exatamente da mesma maneira que a estrutura do outro lado. Então, essas estruturas são cópias uma das outras. E aí, tá na boa? Certo? Beleza? Então, a gente enuncia isso aí. Isso que eu fiz é a demonstração de um teorema cujo enunciado é esse, tá? Eu vou pegar esse conjunto, que eu vou chamar de n barra, que é um subconjunto de z, e a função de n em n barra, que a cada n associa n0 barra, é um isomorfismo entre essas duas estruturas. Isto é, 1, ela é bijetiva, 2, ela preserva a soma, 3, ela preserva o produto, 4, ela preserva a relação de ordem. Na verdade, ali no 4, o ideal seria ser um C e somente C. Tá? Então, isso aí que a gente chama de isomorfismo. Tá legal? Certo? Ou seja, repetindo, eu quero dizer com isso do que mais do que n e n barra serem equivalentes como conjuntos. Eles são equivalentes como estruturas. Para afirmar isso, eu preciso dessas 4 condições. Tá? Beleza? Alguém quer se manifestar? Além das manifestações que já estão acontecendo no chat.
Vitor, Fala. tenho uma dúvida. É a seguinte: por que é necessário mostrar essa cópia isomorfa do N em Z para poder dizer que Z é um anel? Não, para poder dizer que Z é um anel não precisa, entendeu? Para dizer que Z é um anel a gente já disse, entendeu? A necessidade da gente mostrar isso é para unificar N com Z, entendeu? Porque nessa construção, como eu falei agora há pouco, N está num lugar e Z está no outro, entendeu? Eu vou botar o próximo slide, que eu acho que... Porque a minha dúvida é a seguinte: por que você ainda está trabalhando com os símbolos ainda com um círculo em volta? Então, agora que eu já demonstrei esse teorema, que eu não preciso mais demonstrar. Que eu não preciso mais demonstrar, não. Que eu não preciso mais... Agora eu posso usar o mesmo símbolo. Entendeu, Felipe? É exatamente para isso. Entendeu? A partir de agora eu já posso usar o mesmo símbolo. Eu só não estou usando ainda porque eu estou ainda no enunciado do teorema. Depois que eu demonstrar esse teorema, está liberado usar o mesmo símbolo. Justamente a ideia é essa. Entendeu? Agora, isso não tem a ver com demonstrar que Z é um anel, entendeu? Demonstrar que Z é um anel, eu já demonstrei. Beleza? Tá? Isso aqui, o que eu estou demonstrando é que dentro desse anel Z existe uma cópia isomorfa de N. Mas tem a ver com isso, não com demonstrar que o Z é um anel. Entendeu? Demonstrar que o Z é um anel é aquele teorema lá que a gente já fez. Beleza, Felipe? Tudo bem, obrigado. Nada. Então, olha só, esse slide aí... Então, eu acho que vamos pegar essa fala aí do Felipe. Então, repara só. O que eu quero dizer com a ideia de cópia isomorfa? Do lado direito, eu tenho, na verdade, do lado direito ali, né? Eu tenho o domínio de integridade Z mais vezes menor ou igual. Dentro desse domínio de integridade, eu defini um subconjunto N barra. Por esse teorema que eu acabei de demonstrar, eu demonstrei que esse N barra mais vezes menor ou igual é isomorfo ao N mais vezes menor ou igual. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, como eu disse, isomorfo quer dizer que eles se comportam para os nossos propósitos. Quais são os nossos propósitos? É falar de soma, produto e ordem. Então, para esses propósitos, eles têm o mesmo comportamento. Beleza? Então, isso significa que eu posso identificar essa estrutura N mais vezes menor ou igual com a estrutura N barra tará. Beleza? Certo? O que eu quero dizer com identificar? Né? Como eles se comportam exatamente da mesma maneira para os nossos propósitos aqui, eu posso esquecer que eles são diferentes e começar a tratar como se eles fossem iguais. Tá? Então, por enquanto, a gente está dizendo que essas duas estruturas aí são isomorfas. Tá? Como isso significa que elas são equivalentes, eu posso, em vez de dizer que elas são isomorfas, eu vou dizer que elas são iguais a menos de isomorfismo. Já ouviram essa palavra? Né? Que a gente fala, isso aqui é igual. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu não conseguia entender isso. Que os professores falavam, isso aqui é igual, como assim a menos de isomorfismo? Eu não entendia isso de jeito nenhum. Mas o que quer dizer igual a menos de isomorfismo? Quer dizer que a única coisa que as diferencia é um isomorfismo. Né? O que tem entre elas é um isomorfismo, né? Que é aquela abjeção, tarará. Certo? Mas então, se a única coisa que as diferencia é um isomorfismo, isso, que preserva as operações. Então, a única coisa que as diferencia é um isomorfismo, então eu posso esquecer esse isomorfismo, que é uma abstração também, né? Eu abstraio e aí eu posso fazer de conta que elas são iguais. Certo, Rodrigo?
Qual foi a dúvida? Não, você falou, eu já tinha ouvido isso também, né? São iguais a menos de isomorfismo, né? Mas é o quê? Retirando a propriedade do isomorfismo, é isso? Não. Quer dizer que preserva as operações. Então, tá. O isomorfismo é a função. Entendeu? Uhum. Eu quero dizer que a única coisa que tem entre elas é uma função. Entendi. Mas essa é uma função que preserva tudo. Então, como ela preserva tudo, eu posso esquecer a função e fazer de conta que elas são iguais, entendeu? Porque acaba sendo mais forte que somente a função, né? Mas quando eu falo que elas são iguais a menos isomorfismo, praticamente o que eu quero dizer é o seguinte, é que elas são, a diferença entre elas é quase como se fosse uma questão de notação, entendeu? Certo? Essa função é como se fosse uma tradução de uma notação para outra. Então, ela está falando o seguinte, tanto faz eu falar 5, como eu falar 5, 0, barra. É como se fosse duas notações para o mesmo objeto. Certo? E são objetos que nasceram em lugares diferentes, mas agora eles estão unificados. Então, no momento que eles estão unificados, eu posso pensar dessa forma que eu falei, é quase como se fosse uma notação. Entendeu? Entendi. Valeu. Beleza? Então, por isso que é a menos D. E por isso que eu estou falando que é uma abstração. É uma abstração por quê? Porque nessa construção, o objeto número natural 5, ele nasce diferente do objeto número inteiro 5, 0, barra. Certo? Mas quando eu falo eles são iguais a menos isomorfismo, eu abstraio essa natureza diferente e identifico eles como um objeto só. Entendeu? Então, no momento que eu faço isso, naquele teorema, né, aquele teorema também me diz o seguinte, que aquela adição de Z, ela pode ser entendida como uma extensão da adição de N, certo? Ou da mesma forma, a adição de N pode ser entendida como uma restrição da adição de Z. A mesma coisa para o produto e para a ordem. Certo? Por que uma é uma extensão da outra? Porque no subconjunto de Z que está identificado com N, elas operam da mesma forma. Tá beleza? Certo? Então, por exemplo, a adição de 5, 0, barra mais 3, 0, barra é a mesma coisa de 5 mais 3. Só que agora, por que é uma extensão? Porque agora tem objetos que não existiam antes. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido? Ficou mais claro agora, Vitor, sobre a natureza. Consegui compreender melhor, porque a parte positiva de Z também se origina daquela subtração daquela ideia. Exato, perfeito, isso aí. Então não é a mesma coisa que os naturais pela construção dos naturais. Exatamente, porque a construção, por isso que eu falei que são de natureza mesmo, porque a construção naturais veio lá de Peano. Veio de axioma de Peano. Tranquilo? Beleza? E a construção de Z veio dessas subtrações. Certo? Então, nessa construção de Z, tem alguns números inteiros que eu estou identificando com aquele. Por exemplo, o número inteiro 53 barra, agora ele está identificado com o número natural 2. Beleza? Exatamente nesse sentido que o Felipe falou. Só que tem alguns números inteiros, tipo assim, o 3, 5 barra, que não estão identificados com nenhum número natural. Então, esses são os novos objetos. Beleza? Então, por isso que agora eu posso abandonar essa diferenciação da simbologia, porque uma coisa é a extensão da outra. Tranquilo? Então, eu posso usar um símbolo só para adição, para multiplicação e para ordem. E esses desenhozinhos é para ilustrar isso, né? Assim, que eu tenho aqui isso que eu quis dizer, olha só, o verde
né? Que é o número natural está num lugar e o azul, que é o inteiro, está dentro do outro. Só que eu tô tipo assim, identificando esse verde com um pedaço do azul. Beleza, pessoal? Eu resolvi tirar ele da minha vida. Assim. Eu não chamo ninguém de senhor nem senhora, até que em casa minha sogra tem 92 anos, ela odeia ser chamada Léo. A minha mãe não se incomoda. Oi, Vitor. Aqui, eu acho que eu entendi, resumidamente, de uma forma. Seria o seguinte, o que a gente fez desde a aula passada, vamos fazer uma síntese, tá? Para ver se é isso mesmo que eu entendi. A gente pegou um conjunto, e aí primeiro a gente disse quem são os elementos desse conjunto. Depois a gente definiu operações nesse conjunto. E aí provamos que com essas operações, esse conjunto ele passa a ter o status de um domínio de integridade. E, portanto, a gente mostra que esse conjunto ele admite, ou seja, existe um subconjunto dentro dele, cujos elementos se comportam da mesma forma que os números naturais. E aí, finalmente, a gente dá o nome desse conjunto de Z. Isso. Então, é essa a ideia de construção que você quer dizer? Exatamente, isso. Só a única ressalva na sua fala é que na primeira frase você falou, a gente pegou um conjunto, não, a gente construiu um conjunto. Porque a gente definiu quem são os elementos desse conjunto, entendeu? A gente mostrou como se faz para chegar a cada um desses elementos. Isso, justamente. Legal. Tem muito buraco lá onde na graduação onde a gente falava, né? Porque vinha de um salto gigantesco onde se omitiam essas ideias que são boas, né? Eu acho que sim. Beleza? Então, como eu falei, agora nós podemos usar os mesmos símbolos, porque eu coloquei uma coisa dentro da outra, tá? Exatamente. Victor, fala. Eu entendi toda essa questão aí. Eu só não sei dizer assim, tipo, o que, digamos assim, prova que esses símbolos, essas operações em N vão servir também para a extensão de N, no caso, para o Z negativo. Tipo assim, porque você disse que agora, depois que você mostra esse isomorfismo, você diz que o N está lá dentro do Z, beleza, que ele é um pedaço. Aí você diz assim, então agora a gente pode usar o mesmo símbolo, já que eles operam da mesma forma. E aí, a minha questão é, como que eu garanto que isso funciona para aqueles elementos que não são... Tipo, a gente sabe que funciona, mas, tipo assim, como que eu digo que esses símbolos que eu estou unificando... Porque, por exemplo, a gente poderia, ao invés de usar o símbolo dos naturais, usar os símbolos que você usou nos inteiros. E dizer, então, que a gente vai usar nos naturais o mais, o vezes, com aquela bola em volta. Isso, beleza, justamente. Isso eu entendi. Mas, tipo assim, como que a gente garante que essa parte que está aí fora da bola verde, ela também tipo assim, vai conseguir ser operada com esses símbolos? Tipo assim, então, que a operação funciona da mesma forma. A parte que está fora da bola verde eu não preciso garantir. Tá? Então, primeira coisa para entender que a Adriana falou. Qual é o símbolo que eu vou usar, não importa. O que importa é que eu posso usar um símbolo só. Então, tipo assim, eu deixei de usar aquela bolinha, mas da mesma forma poderia ter continuado a usar a bolinha e deixado de usar o outro. Beleza? Agora, a única coisa que eu preciso garantir é o seguinte, é que os naturais têm elementos de Z que têm correspondentes com os naturais. Nesses elementos, as coisas operam da mesma forma. Nos elementos que não têm correspondente em Z, eu não tenho como dizer que opera da mesma forma, porque não tem correspondente. Entendeu? O que eu posso dizer nesses elementos que estão fora da bolinha verde é que é um anel que satisfaz aquelas propriedades. Beleza? Entendi. E que aí você está... Então, tipo, você não tem como, assim, digamos, garantir que eles funcionam da mesma forma. Não tem como garantir, nem faz sentido, entendeu? Tá. Porque não tem correspondente do outro lado, entendeu?
Entendi. Porque antes de eu fazer esse isomorfismo, repara só, eu tinha 2 anéis. Eu tenho um anel aqui, quer dizer, um anel não, que N não é um anel. Mas eu tinha uma estrutura aqui e uma estrutura aqui. Beleza? Certo? Agora eu mostrei que essas estruturas são correspondentes. Só que uma é maior do que a outra. Então, dentro dessa maior tem uma que é correspondente à outra. Nesse lugar, então, nessa bola azul aí, que é Z, dentro dessa bola verde, tudo funciona da mesma forma. Fora da bola verde, não faz sentido eu falar isso, porque não tem correspondente. Mas ainda assim a gente usa os mesmos símbolos. A gente usa o mesmo símbolo porque não tem o risco de ter uma confusão, porque no lugar onde elas têm correspondentes, elas operam da mesma forma. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Agora eu entendi. Beleza. Por isso que é o mesmo símbolo. E por isso que eu falei que um é extensão do outro. Ou tipo assim, o azul, o Z é extensão de N, ou N é restrição de Z, né, na estrutura algébrica. Entendeu? Beleza, pessoal? Mais alguém? Certo? Tranquilo? Tá fazendo sentido? Essas perguntas que vocês estão fazendo aí, Felipe, Adriana, Rodrigo, são importantes, tá? Porque é bem isso. E outra coisa também, que eu acho que é uma observação interessante. Quando eu aprendi isso pela primeira vez, isso me pareceu artificial, tá? Porque, repara, e hoje eu já penso de outra forma, porque, repara, nessa construção, a gente não constrói N como um desdobramento de... Aliás, não constrói Z como uma expansão de N direto. A gente faz isso aqui. A gente constrói N de um lado, Z do outro, e depois coloca um dentro do outro. Entendeu? Isso me pareceu artificial. Só que hoje, pensando, eu não acho nem tão artificial assim, porque, de fato, quando a gente aprende um número inteiro, a gente precisa ressignificar, né? Ou seja, existe um passo na educação básica para a gente entender que o número 2 como número inteiro está identificado com aquilo que a gente já tinha aprendido como número 2 como natural. Isso é até mais difícil nos racionais, né? Que o aluno entender que o 2 sobre 1 é aquela mesma coisa que eu já tinha aprendido antes como número natural 2. Entendeu? Certo? Então, eu acho que esse processo de isomorfismo, ele também pode nos ajudar a pensar que é um objeto de outra natureza mesmo, né? Tipo assim, a gente ressignifica. Cada vez que a gente aprende um novo conjunto numérico, a gente está ressignificando o conceito de número. Beleza, pessoal? Entenderam o que eu quis dizer? Léo. Ô, Vitor, eu só não entendi o que você quer dizer quando você diz artificial. Eu disse que antigamente eu achava isso artificial, porque nessa construção o número inteiro nasce como um objeto de natureza diferente do número natural, certo? Mas pensando que na educação básica, cada vez que a gente aprende um novo conjunto numérico, a gente tem que ressignificar alguma coisa, eu acho que é um objeto de mesma natureza mesmo, até do ponto de vista da aprendizagem também, entendeu? Certo? Então... Acho que eu entendi. Então seria como, entre aspas, uma justificativa que fundamenta a discussão de por que a gente está fazendo tudo isso. Não sei se é bem uma justificativa, mas, digamos, é algo que nos lembra disso, entendeu? Que nos ajuda a lembrar que quando a gente está ensinando e quando a gente apresenta para os alunos de educação básica um novo tipo de número, essa é uma passagem que não é simples do ponto de vista cognitivo,
E muitas vezes, eu acho que na educação básica a gente passa batido nisso. Entendeu? Ah, sim. Então, no sentido de desnaturalizar as Desnaturalizar, justamente. Não é que a gente entendi. vai fazer essa construção formal na educação assim, básica. Não é isso que eu estou dizendo. Exemplo, eu estou entendendo que assim, eu não vou fazer isso, não faria até porque não tem turno de ensino fundamental, infelizmente. Mas assim, não faria isso no ensino fundamental. Porém, quando tratasse da construção desse número lá, pelo menos das ideias, certamente eu teria mais de um significado para essas construções. Né? Que foi aquilo que a gente já discutiu algumas aulas atrás, lembra? Certo? Quando a gente passa de N para Z, a gente ressignifica o próprio sentido de número, lembra que a gente falou sobre isso? Sim. Certo? Nesse sentido, né? Isso, exatamente. Então, a gente precisa ficar atento a essa ressignificação. Então, a gente não vai fazer a construção formal na educação básica, mas essa ressignificação, ela acontece na história da matemática, ela acontece na aprendizagem e acontece, inclusive, na construção formal. É mais uma desnaturalização, como você disse. É tipo terapia, né? Se ouvir, né? Acho que sim. Boa. Felipe. Professor, eu e alguns colegas aqui fizemos a disciplina com o Gert, no período anterior, e teve um trecho lá que ele falou aquele livro dele de números negativos, e aí toca nesse assunto. Exatamente. A questão de não... Isso que o Leonardo falou também, vocês estavam discutindo agora, nós estamos discutindo agora, né? Aqueles exemplos, tipo, o -2 está devendo 2, essas coisas, na verdade, atrapalham essa ressignificação, essa ruptura, esse processo que a gente deve estimular, né? E não ficar tentando adaptar aos naturais. Então, tem relação com essa questão que o senhor trouxe da artificialidade, e como enxergar isso? Eu acho que essa ruptura é claro que na educação básica a gente tem que usar contextos que dão sentido, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar atento que é uma ideia nova de número. Eu acho que o livro do Guest também ajuda a pensar nisso, né? Assim, que historicamente isso foi uma ruptura também, né? Isso é uma nova ideia de número. Eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Então a gente tem que respeitar aquele momento para o aluno. O livro é um livro de números inteiros do Gert, de números negativos, né? Eu não sei, de cabeça eu não sei o nome, mas depois a gente pode botar lá, tá? Beleza? Certo. Aí, posso continuar aqui? Pode? Tá. Aí falta um último teorema para esse objeto número inteiro ter aquela cara que a gente conhece. Porque olha só, olhando ainda essa bolinha aí, essa diagrama de Venn. Como eu estava falando com o Adriano agora, tem um pedaço verde desse conjunto que corresponde aos números naturais, tá certo? Aí tem um pedaço azul que não corresponde, que não tem correspondente. Então, a última pergunta que falta a gente responder, assim, não é bem uma pergunta, que falta a gente entender, é se esse pedaço azul não corresponde aos números naturais, então que cara tem esse pedaço azul? Quem são os elementos que estão nesse pedaço azul? E aí é o seguinte, é esse teorema aqui que responde isso, ó. Peraí, isso aí. Então eu vou pegar um elemento qualquer de Z, beleza? Então seja Z um número, seja Z não, desculpe, seja AB barra um número inteiro qualquer. Eu vou demonstrar que vale uma e somente uma das alternativas. Que ou esse AB é igual a 0, certo?
ou existe algum número natural diferente de zero, de tal forma que o AB barra, na verdade, é n mais 0 barra, certo? Esse item 2, aí que eu estou colocando, eu estou dizendo que o número AB barra está lá naquele conjunto N barra que eu identifiquei com N, tá certo? Beleza? Então, esse item 2 desse teorema corresponde àquela bolinha verde que estava no diagrama anterior. Tá? E o item 3 vai responder a seguinte questão: qual é a cara dos elementos que estão fora daquela bolinha verde? Tranquilo? E como nós sabemos, eles têm essa cara aqui. Tá? Beleza? Então, o que esse teorema diz? Esse teorema diz o seguinte: esse AB barra não está associado à subtração A menos B? Então, esse teorema aí diz o seguinte, que se eu pegar qualquer subtração A menos B, beleza? Ou essa subtração é equivalente a uma subtração na forma N menos 0, ou ela é equivalente a uma subtração na forma 0 menos N. Beleza? Onde N é um número natural. Ficou claro o enunciado desse teorema? Tranquilo? Então, por isso que esse teorema vai dar aquela cara que a gente conhece. Porque, em outras palavras, o que eu estou dizendo com esse teorema? Eu estou dizendo que qualquer número inteiro, ou ele corresponde ao número natural, certo? Ou o seu simétrico corresponde ao número natural, que são os positivos e os negativos. Então, o item 2 são os inteiros positivos, que são aqueles que correspondem com os naturais, é aquela bolinha verde. E o item 3 são os inteiros negativos, aqueles cujo simétrico corresponde aos números naturais, que é o que está fora da bolinha verde. É a parte azul daquela figura anterior. Ficou claro isso? Beleza? Tá? Então, o que eu quero dizer? Que esse teorema, ele dá aos números inteiros aquela cara que nos é familiar, porque ele diz o seguinte, ó, qualquer número inteiro, ou ele é um número natural, ou ele é um simétrico de número natural, certo? Beleza? Então, tudo que eu preciso, presta atenção que agora é a frase importante, tá? Tudo que eu preciso para representar os números inteiros a partir dos naturais é um símbolo de simetria. Beleza? Tá? Porque eu posso representar os números inteiros ou identificando com os naturais ou indicando simetria. Tá? Então, tudo que eu preciso, esse teorema ele diz isso. Tudo que eu preciso para representar os números inteiros a partir dos naturais é um símbolo de simetria. Fez sentido? Sim? Fez sentido e eu até achei engraçado, porque quando eu penso de números inteiros, a primeira coisa que eu acho que quando a gente vai introduzir eles é literalmente falar da simetria. E a primeira coisa que, no caso, eu penso em falar quando eu vou ensinar foi a última coisa que a gente chegou nas construções. Então, mas você está certo, João. Acho que quando você ensina, você tem que falar primeiro na simetria mesmo. Por isso que eu estou falando que o ensino ele não tem que seguir a mesma ordem do formalismo, entendeu? Assim, mas eu achei bem interessante, que foi literalmente a última coisa, bem legal. Isso. Então, mas eu tô destacando isso porque isso aqui é uma diferença importante com os racionais, que é o que eu vou falar em seguida. Beleza? Já vou chegar lá. Mas, João, entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. Beleza? Eu acho que no ensino você tem que começar falando da simetria mesmo. Tá? Então, Adriana, depois Daisy. Adriana caiu? Não, não caí não, eu abaixei, porque tá. apertei sem querer.
Ah, beleza. Então, Daisy. A minha é só uma confirmação rapidinho. No item 1, você quer falar do inteiro, que no caso é o 0, que é natural também. No 2 é dos inteiros positivos e 3 inteiros negativos. Por isso que no 2 e no 3 surge o asterisco. Isso, eu poderia ter escrito o 1 e o 2 juntos, tá? Sem o asterisco. Mas eu quis escrever assim só para ficar bem claro. Entendeu? Tá, porque tem toda aquela polêmica, né? Se o N inclui o 0, não inclui o 0. Mas nesse momento foi interessante para a gente fazer esses 2 itens, os 2 primeiros, separadamente. Eu estou usando o asterisco aqui, na verdade, porque eu estou seguindo a linha dos axiomas de Peano. E nos axiomas de Peano a gente botou o 0 em N, entendeu? Sim. Então, por isso que eu estou... Mas como eu já falei várias vezes, eu não acho que porque tem 0 no axioma que a gente tem que ensinar 0 como natural na educação básica, entendeu? Tá. Tudo bem. Mas eu botei o asterisco aí por isso, beleza? Então, entenderam o que esse teorema significa e qual é a importância dele? Certo? Então, esse teorema, ele, digamos assim, ele fundamenta matematicamente a notação que nós usamos na educação básica, de simetria. Tá? Agora, como o João falou, foi a última coisa que aconteceu, mas no ensino eu acho que tem que ser a primeira. Eu acho que a gente tem que ensinar números inteiros com centro na ideia de simetria, tá? Beleza? Então, deixa eu mostrar a demonstração. A demonstração, a gente vai usar a relação de ordem em N, tá? Beleza? Então, o que eu vou pegar? Esse A e esse B aqui, ó, são 2 números naturais, concordam? Esse A e esse B. Então, repara só. Eu vou usar a propriedade da tricotomia da relação de ordem N. Então, como A e B, esse A e B que apareceram aqui são 2 números naturais, se eu pegar 2 números naturais quaisquer, só podem acontecer 3 coisas. Ou eles são iguais, ou A é maior do que B, ou B é menor do que A. Tá beleza? Essa é a propriedade da tricotomia em N. Então, é exatamente isso. A primeira possibilidade vai levar o item 1, a segunda vai levar o item 2, a terceira vai levar o item 3. Beleza? Tá? E para finalizar essa demonstração, eu preciso me lembrar da definição da relação de ordem em N. Lembra como a gente definiu relação de ordem em N? A gente disse, por exemplo, que A é maior do que B se A é igual a B somado com alguém. Lembram disso? É essa definição que eu vou usar aqui, tá? Então, no item 1 é direto. No item 2 eu uso essa definição, ó. Se A é maior do que B, então, por definição, existe um número natural asterisco tal que A é igual a B mais N. Beleza? Certo? Então, A é B somado com alguém. E aí eu mexo nisso, e isso se encaixa direitinho nessa definição ou seja, na relação de equivalência. E no item 3 a mesma coisa. Beleza? Tá? Então, nesse item 2, nesse item 3, é só eu usar a definição da relação de ordem em N, e depois eu botei esse 0 aqui só para encaixar no que está escrito em seguida, beleza? A mais 0 igual a B mais 0, que é A mais AB equivalente a 0 a N0. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nessa demonstração? Vitor, eu estou só confusando uma coisa. Ali, quando você vai montar o par ordenado, depois do último, então, o 0 que está somado com A, ali na segunda proposição, que é ir para a terceira, acho que funciona, é a mesma coisa. Esse 0 não seria o primeiro número do par ordenado? Aí não seria 0n em cima? E embaixo seria n0? Não, peraí. Não é isso, tá, Adriana? Mas deixa eu ver se eu escrevi errado. Tá? Não, porque eu... Tipo assim, eu tenho certa dificuldade de
de fazer mesmo a soma em Z dessa forma, com par ordenado. Assim, tenho mesmo. Não, com certeza. Mas Não, sabe o que é? Porque no segundo, onde está escrito B mais N, seria melhor estar escrito N mais B. Entendeu? Ah, entendi. Aí sim, aí tipo, o primeiro. Não, mas ainda assim não funcionou para mim, porque a gente pega, então, para montar o par, o primeiro elemento com o segundo do outro. Eu pensei que fosse o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Tá. Eu não sei, eu com certeza posso estar totalmente confusa, porque, tipo assim, eu entendi tudo que você explicou, mas na hora de fazer, eu me... Não, eu entendi perfeitamente. Pensa em A menos B e N menos 0. Isso. Pronto, vai funcionar. Pronto, isso mesmo, André. Beleza. Tá, porque eu estou colocando eles, tipo assim, nos mesmos lugares. Beleza, obrigado, André. Agora foi. Obrigado, André, porque eu também já estou morto aqui. Beleza, não, agora foi. Tudo bem, mas isso é só um detalhe, você entendeu a ideia, né? O André sim, eu entendi a ideia, mas assim, tipo assim, se eu fosse escrever, eu ia ficar confusa o que eu ia botar onde, entendeu? Mas aí é isso. Quando a gente inverte o lado ali, é só colocar depois, né? Tá bom. Então o André nos salvou. Valeu, André. Beleza? Eu não peguei essa troca aí, não. Como é que fica? Fala aí, André, de novo, por favor. A gente está pensando como a gente faz lá com as criancinhas lá, né? O que está no item 2 é equivalente a A menos B e N menos 0. Aí fica exatamente na ordem que o Vitor escreveu. AB, N 0. Beleza, show de bola. Beleza? Beleza. É porque eu estava montando o par antes de transferir, antes de inverter o lado. Eu estava montando o par AB e o par 0N. Antes de fazer a subtração. Aí não estava, tipo, funcionando aqui. Não se preocupe, Adriano, que eu tenho a mesma dificuldade em pensar essas coisas, assim. Eu me perco no meio. Mas fechou agora, pessoal? Foi. Show. Bom, e aqui é só um resumo disso, né? Então, eu estou escrevendo Z como união de dois conjuntos, tá? Esse que está do lado, essa primeira união aí é o N barra. Então, são os inteiros positivos união com os inteiros negativos. Então, e tem o zero, ficou meio perdido aí no meio, mas tudo bem, não importa. Aí tem o primeiro está associado com os números naturais e o outro está associado com os inversos aditivos, só que o zero está nos dois, tá? Mas não tem problema. Com o inverso aditivo dos números naturais, tá? Então, é aquilo que eu falei. Eu posso identificar os elementos que são na forma N0 com os naturais, beleza? Tranquilo? E os outros eu identifico, eu só preciso de uma notação para identificar, como eu falei agora há pouco, tudo que eu preciso nos inteiros é um símbolo de simetria, né, para representar os inversos aditivos. Tá beleza? Adriana? Não, pode terminar de explicar, depois eu falo. Não, já terminei. Tá. Não, então, eu ia falar desse símbolo, né, que é usado, assim, eu sinto que no 7º ano, que é quando eles começam a ver isso, tem muita dificuldade, não os alunos, né, que eles estão aprendendo, mas acho que nós, professores, eu pelo menos, de, tipo assim, fazer eles associarem esse símbolo a não uma operação, mas a um símbolo, né, porque assim, eles sabem fazer 5 menos 3, mas aí, quando eu falo que o menos 3 agora, ele não é uma operação, porque não tem nenhum elemento na frente dele para fazer essa operação, e que a gente está usando esse símbolo aí, né, de simetria, isso é uma coisa assim, que eu vejo que tem muita dificuldade de fazer essa, tipo assim, de colocar esse novo significado. É uma dificuldade, por exemplo, que eu não vejo quando a gente ressignifica o zero.
para falar de simetria, né? Porque acho que primeiro a gente fala ali do zero, que ele deixa de ser ausência de quantidade para ser referência. Mas eu acho que eles vão mais naturalmente, assim. Agora, esse símbolo que representa os inversos aditivos, eu não sei se os outros colegas, assim, é a primeira vez que eu dou aula no 7º ano na vida, esse ano. E, assim, eu senti essa dificuldade minha de tipo assim, fazer com que eles entendam que nem sempre esse menos significa uma operação. Isso, muito importante isso. Então, Adriano, não sei se vocês lembram que a gente tinha falado desse sinal de menos já, lembra disso, algumas aulas atrás, que exatamente isso que a Adriana falou. Quando eles estão operando com os números positivos, o sinal de menos é sempre uma subtração. Quando quando a gente introduz os números negativos, o sinal de menos ganha mais 2 significados, que é indicador de número negativo, né? E o principal, que é indicador de simetria. Porque quando você escreve menos menos 2, por exemplo, esse menos que está fora do parênteses, quando você escreve para menos 2, ou esse menos n que está aí, esse pode ser, ou menos 2, por exemplo, ele pode ser entendido tanto quanto um indicador de número negativo, beleza? E também como um indicador de simetria. E isso, como a Adriana está falando, e isso os alunos têm que associar isso com a subtração 0 menos 2. Beleza? Agora, quando você escreve menos menos 2, esse primeiro menos que está fora do parênteses, ele não é um indicador de número negativo. Ele é só um indicador de simetria. Né? Porque quando eu escrevo menos menos 2, esse menos de fora, o papel dele é dizer aquele número é o simétrico de menos 2, que é o mais 2. Então, não sei se a Adriana congelou. Não, sim, é isso. E aí, sabe uma coisa que depois eu comecei a usar, assim, depois, né, de falar de soma e subtração com inteiros, a gente fala lá de multiplicação, e aí esse menos menos 2, a gente põe aquele 1 ali na frente do parênteses. E aí eu acho que aí eles entendem melhor, digamos assim, porque quando a gente diz que menos 1 vezes menos 2 é a mesma coisa que o menos 2, eu acho que quando a gente bota essa operação aí de multiplicação, eles conseguem entender melhor porque a gente está, tipo assim, fazendo uma operação. Eu acho que essa ideia do menos menos é muito difícil de ser entendida, inclusive, e junto com aquela, eu lembrei que a gente falou disso, porque a gente falou também daquela adição algébrica, né? Que Sim. É isso, que é o menos 2 é o menos mais 2. Enfim, acho muita doideira, assim, uma doideira maneira, mas muita doideira para uma cabecinha de 12 anos. Então, isso que eu estou falando, a gente passa batido, a gente tem que estar atento às ressignificações. Isso aí tem que ser um lugar, que a gente tem que ser um momento, que a gente tem que parar e ter cuidado com o que o aluno está produzindo, entendeu? André. Acho que vocês disseram tudo, eu gosto muito desse assunto. Eu passei por coisas, assim, passei pelo que a Adriana está passando há muitos anos atrás, e sempre eu cheguei a pensar, eu lembro que eu estava saindo da graduação, quando eu tive que dar aula pela primeira vez para o 7º ano, e eu jurava que eu estava ficando maluco, acreditando que a gente deveria adotar outro símbolo para os números negativos, que deveria ser 2 til, para não usar o mesmo símbolo que eu usava na subtração. A Adriana agora, ela foi muito clara, né? Porque como eles só fazem referência à operação, um artifício que o professor usa é incluir uma outra operação para fazer com que aquilo faça significado, né? A gente coloca a multiplicação na brincadeira para dizer que aquele símbolo que a gente está usando tem um significado, já que a gente não usa como o Vitor disse. Eu estou dizendo a gente, assim, né? Estou generalizando uma coisa que eu não podia, mas assim, acredito que seja o mais comum. A gente não para fazer isso pensando na simetria e pensando na operação. A gente não conversa com os nossos alunos assim. Eu acho isso muito importante, porque não adianta, gente. Assim,
Eu recebo alunos na graduação e de vez em quando o cara... esqueci, não era assim não. Exatamente. A gente recebe aluno na graduação que tem dificuldade para entender, por exemplo, que menos x pode ser um número positivo. Isso, exatamente. Que é isso, entendeu? Valeu, gente. Obrigado. Muito boas observações. Diego, quer falar? Tinha levantado a mão. Ele escreveu aqui, mas tinha levantado a mão também. A questão do módulo também tem a ver com isso. Bem, e aí, na aula que vem, beleza. Então, a moral da história, resumindo isso tudo, como eu já falei várias vezes, cada vez que a gente passa para um novo conjunto numérico, isso não é uma coisa simples, entendeu? Isso que a gente está vendo é um exemplo, mas quando está só com naturais e introduz frações, também tem outras questões. Quando introduz irracionais, nem se fala, né? E a gente passa, por isso que eu tenho falado sempre, da categoria não entendimento na educação básica. E aí, quando acontece isso, tem um processo que é mais perverso ainda, que é assim, nesse momento, o aluno que manifesta um não entendimento, ele tem toda a razão, entendeu? De não estar entendendo as coisas. E aí a gente ainda rotula aquele aluno como mais fraco, né? Na verdade, o aluno que manifesta esse não entendimento, possivelmente ele está produzindo mais sentido do que o outro. Entenderam o que eu quis dizer? Eu acho que isso é bem importante de pensar. Beleza? Enfim. E também só uma coisa, essa construção formal que a gente está fazendo, outra coisa que é importante destacar bastante. Essa construção formal que a gente está fazendo, como está acontecendo aqui, eu acho que ela nos provoca certas reflexões. Então, por isso que ela é interessante. Mas ela não é para a gente seguir essa ordem na educação básica. Isso que eu falei para o João. Aqui a simetria aparece no final e na educação básica eu acho que ela tem que aparecer logo no começo. Beleza? Mas o papel da gente discutir essa construção formal nessa disciplina não é para dizer que a gente tem que ensinar a educação básica dessa forma, porque ela nos provoca coisas. Beleza? Certo? Bem, e aí, no nosso próximo encontro, sábado, vai ser muito legal, tá? Porque a gente vai falar da construção de Q, só que a construção de Q a gente vai falar muito mais rápido do que a construção de Z, tá? Então, provavelmente, já no sábado, a gente vai entrar na construção de R, certo? Porque a construção de Z ela é muito análoga. Então, eu vou passar muito rápido, mas eu quero eu quero destacar alguns aspectos que são diferentes da construção de Z e da construção de Q. Um aspecto principal é esse aqui, justamente isso, olha só. Veja bem, eu vou repetir isso no sábado, tá? Mas só para antecipar. O que a gente acabou de falar aqui é o seguinte, que quando a gente passa de N para Z, o que a gente acrescenta nessa passagem são apenas os inversos aditivos, beleza? Tá? Quando a gente passa de Z para Q, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma construção análoga, só que com a multiplicação. Então, a gente vai acrescentar nos números inteiros os seus inversos multiplicativos. Beleza? Tranquilo? Só que nessa passagem, junto com os inversos multiplicativos, vão vários outros caras. Beleza? Tá? Então, o que eu estou falando aqui é, aqui nessa passagem, todo número inteiro ou é um natural ou é o inverso aditivo de um natural. O fato análogo não vale na construção de Q, porque o análogo a isso na construção de Q
seria dizer o seguinte: todo número racional ou é um número inteiro ou é o inverso multiplicativo do número inteiro. Isso não é verdade. Porque, por exemplo, 2/3 não é nem um número inteiro, nem o inverso multiplicativo de um número inteiro. Beleza? Certo? E a gente vai discutir um pouco isso. Mas fez sentido isso que eu falei? Fez sim, Vitor. Então, valeu. Já deu vontade de assistir a aula. Ia falar o mesmo. Eu falei para vocês aparecerem sábado. Para eu não ficar sozinho aqui. Boa estratégia. Então, valeu, pessoal. Falou, Vitor. Obrigado pela aula. Valeu, pessoal. Obrigado aí por tudo. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Valeu, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Até mais, gente.